Olá, queridos, Maicon Cáceres aqui. Essa é a mensagem ressurreição da nossa série Simplesmente Jesus. Mas antes da mensagem, confere aí se você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Em algum lugar também na descrição do vídeo, você vai achar um link para baixar o e-book dessa série. Baixe esse e-book. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 5. Diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A morte de Jesus Cristo causou nos discípulos perplexidade. Perplexos, eles se sentiram perdidos. Afinal, o mestre que andara com eles ao longo de 3 anos, ao qual eles viram acalmando as tempestades, ressuscitando mortos, curando o cego de nascença, fazendo o aleijado voltar a andar, foi crucificado, foi morto. E a sua morte agora causa um vazio dentro deles. A morte é um fenômeno que mexe conosco, porque o homem foi criado para ser eterno. Quando Deus criou Adão e Eva, o objetivo de Deus era que o homem e a mulher vivessem naquele jardim eternamente, se relacionando com Ele. Mas o pecado trouxe como consequência a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida nos é oferecida através de Jesus Cristo. Então, quando os discípulos veem o mestre morto, se veem sozinhos, cada um corre para um lado, se escondem, fogem da perseguição romana. E 3 dias após a crucificação, algumas das mulheres que andaram com Cristo, algumas daquelas que talvez tenham visto Cristo alimentar multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, agora vão visitar o túmulo, talvez como um último adeus, talvez para derramar as suas lágrimas, talvez para lamentar a perda do mestre. Se você for visitar o túmulo de Maomé, o profeta do islamismo, você vai encontrá-lo lá. Se você for visitar o túmulo de Confúcio, o filósofo chinês, você também irá encontrá-lo. Os restos mortais de Buda são encontrados também. Mas quando aquelas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, o túmulo do mestre, para sua surpresa, o túmulo estava aberto, a pedra havia sido removida. E o encontro delas é com um anjo que diz: Ele não está mais aqui, porque Ele já ressuscitou, como havia dito. Jesus
Cristo havia afirmado que Ele mesmo é a ressurreição e a vida, e quem vive, crê nele, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo de número 25. Então, quando aquelas mulheres vão visitar o túmulo do seu mestre, e encontram vazio, talvez em um primeiro momento o desespero toma conta do coração delas, afinal o corpo não estava ali para ser reverenciado, para ser lembrado, para ser pranteado. Mas para a surpresa delas, ali está um anjo anunciando que o mestre estava vivo, que o mestre havia ressuscitado. A pedra não fora removida para que Jesus saísse, a pedra foi removida para que elas pudessem ver e testemunhar que o corpo já não estava mais ali. Jesus ainda hoje deseja que eu e você tenhamos a plena convicção de que Ele está vivo. O anjo oferece algumas lições. Primeiro, não tema, não tenha medo diante da morte. Mais do que isso, não tenha medo diante da morte de Jesus, porque o dono da vida não pode permanecer morto. Os discípulos, em Atos capítulo 3, versículo 15, lembram os romanos que o dono da vida, o autor da vida, foi morto por eles, mas que Ele ressuscitou, e que eles mesmos testemunharam da sua ressurreição. Não tenha medo às circunstâncias desse mundo, não se sinta sozinho diante dos desafios deste mundo, porque o Cristo que fora morto na cruz, que veio nos libertar do pecado, que veio nos reconciliar com Deus, Ele ainda está vivo, Ele ressuscitou. Venha e vejam com seus próprios olhos o túmulo vazio. Se você for em Israel, onde deveria estar o túmulo de Jesus, lá você vai encontrar uma placa que diz: Ele não está aqui, porque ressuscitou. Esta foi a frase do anjo para as mulheres. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz que por seu poder, Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, e Ele ainda está vivo, Ele ainda vive, Ele ainda está perto de nós. Venha e veja, busque a Ele, tente se aproximar dEle, busque um relacionamento com Ele, e você vai testificar de que Jesus, que foi morto na cruz, no terceiro dia de fato ressuscitou, porque a morte não pode prender o dono da vida, a morte não pode deter o Criador do universo. E através da sua morte e ressurreição, Ele nos promete vida eterna. Ele nos diz que ainda que venhamos a morrer, assim como Ele, seremos ressuscitados e viveremos uma vida eterna com Ele. Felicidade eterna, paz eterna, alegria eterna, tudo isso Deus nos oferece através de Jesus Cristo. A
sua morte e ressurreição nos lembram que Deus ainda tem o controle da história. Embora Satanás tenha tentado afastar a humanidade de Deus, embora Satanás tenha tentado nos distanciar do Criador, Jesus Cristo entrou na história, assumiu a culpa em nosso lugar, e agora Ele, crucificado e morto, ressuscitou, para lembrar a nós que Ele ainda tem o controle da vida, que Ele é o Deus Criador de tudo, que Ele é aquele que nos resgata. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, porque a morte não pode deter um inocente, o dono da vida, o Salvador, e a sua salvação agora nos é oferecida, e o temor da morte e o medo da separação encontra o fim em Jesus, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo, Ele é o Salvador. O anjo diz às mulheres: não tenham medo. O anjo lembra as mulheres: Ele ressuscitou. O anjo convida as mulheres: venha ver. E logo o anjo complementa: vamos, vá e testemunhe, vá e diga aos demais discípulos que Ele está vivo. Jesus está vivo, Jesus vive, o Rei dos Reis ainda vive, e Ele te convida a testemunhar, Ele te convida a anunciar, Ele te convida a levar vida, Ele te convida a falar sobre a sua ressurreição, Ele te convida a dizer para o mundo que a morte não pôde detê-lo, e porque Ele vive, nós também viveremos com Ele. Seus entes queridos, as pessoas que a morte separou de você, aqueles que em Cristo morreram, um dia você irá se reencontrar com eles, porque essa é a promessa de Jesus: vida eterna, vida para sempre. O dono da vida nos promete que viveremos eternamente. Vá e conte aos discípulos, vá e testemunhe sobre isso. E o que os discípulos viram a seguir, o que os olhos deles testificaram, o que dezenas de pessoas viram na época, foi o Nazareno que foi crucificado, aquele que foi morto pelos romanos, aquele que sofreu a morte de cruz, estava vivo, estava andando entre eles, estava mais uma vez ensinando, estava mais uma vez trazendo esperança. E os discípulos que haviam perdido a sua esperança, e Pedro que havia se afastado e voltado para a pesca, tem mais uma vez um encontro com o Mestre, tem mais uma vez um encontro com o Messias. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou,
E Ele quer nos trazer vida. Ele nos oferece vida. A paz que você almeja, a alegria que você procura, o gozo que você certamente deseja, Jesus oferece tudo isto e muito mais, porque Ele te diz que aquele que vive e crer nele, ainda que venha a morrer, ele viverá, porque será ressuscitado. O horror da morte é superado em Jesus. A dor da separação é superada em Jesus. O morto ressuscita e te oferece vida. O dono da vida te oferece vida eterna, salvação eterna, gozo sem fim. Ele está vivo. Chame por Ele, busque por Ele, clame por Jesus, e você será alcançado pela vida eterna.